Você começou com o juízo da fumacinha, né? Quer dizer, se eu estou olhando ali que tem uma fumacinha, porque provavelmente tem um incêndio. Aí isso é cautelar, né, professora? Ali tem uma fumacinha, né? Ali naquela árvore. Então, provavelmente tem um incêndio atrás. Então, isso é cautelar, né, professora? Então, quando é professora antecipatória? Eu digo, você já viu o incêndio? A professora, já estou vendo o incêndio, por que o juiz não julga logo? Porque não é certeza. Mas se já está um incêndio, não sei então. Bora embora. Não dá para tabelar um termo que não é tabelado. A filosofia do direito, a doutrina italiana com Calamandrei, ficou um livro inteiro para ficar discutindo verossimilhança. Aí a gente pega em varinha de mágica de condão, joga ali no CPC, que é bonito do Calamandrei. Plim! Prova inequívoca da verossimilhança. Por que não ficou probabilidade? Por que não ficou possibilidade? São termos que poderiam ia se brincar. Verdade provável, verdade possível, verdade verossímil. Então não tem lógica. O novo CPC o que é que faz? Limpa a casa. Esquece tudo. Unifica. Eu tenho que tipos de tutelas provisórias? Duas. A de urgência e a de evidência. A de urgência precisa de quê? Dano ou risco de dano. E a de evidência, o abuso. Abuso com o quê? Aquele abuso do direito de defesa. Já viram algum advogado pedir? Algum advogado já pediu nos gabinetes? Peço antecipação de tutela, excelência, pelo abuso do direito de defesa. Já pediram? Se foi um, dois casos, no máximo. Nem o Ministério Público, nem a gente pede. Ou seja, não tem cultura no Brasil da tutela de evidência. Não tem. Aí o novo CPC, os professores disseram assim, não, pera lá, porque a gente precisa reforçar ela. Como é que posso pedir uma antecipação de tutela pela força do abuso do direito de defesa? Quando vem o Estado, ou quando vem a parte, ou quando vem o Ministério Público, qualquer operador do direito, pedindo uma tutela para o juiz, quando já tem um precedente de modo diferente. Olha lá. Aí a outra parte que vai ser a prejudicada vai pedir a antecipação de tutela pela evidência do abuso. Acabou a brincadeira de judiciário. Os juízes do trabalho não querem isso. Me digam que melhor mundo é esse do que esse. Não existe. Ou seja, vamos pensar que o nosso TRT8 já editou súmulas. Tá? Aí eu sou advogada. Chegou o trabalhador lá comigo. Eu digo, não te preocupe, tá usando. Aí eu faço a petição inicial contrária a uma súmula. Já do meu egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região. Ok? Proponho uma ação. Como vocês iriam contestar como advogados? Tutela de evidência. Abuso. Já está abusando de quê? De um direito constitucional de ação. Porque não dá para brincar nessa justiça, porque já existe uma identidade de razão de ser dessa justiça. Porque já foi firmada uma tese jurídica sobre o assunto. Eu não estou falando isso por fato. Eu não estou falando isso para as situações distintas. Então, me apresente uma causa, doutora Gisele, advogada, com distinção da súmula do tribunal. Por isso que o tribunal tem só que ter o cuidado em publicizar as suas súmulas e as razões de ser da súmula, para a advocacia ter conhecimento das razões que levaram à súmula. Porque senão é em cima dele de quê? Da advocacia. E quem vai mais fazer isso, a brincadeira judiciária, a advocacia? Tutela de evidência. Agora vamos deixar de aplicar? Não, basta aplicar. É muito legal. Então melhorou? Melhorou. Agora tem uma loucura na legislação processual civil, é uma loucura.
loucura mesmo, uma viagem ao fim do mar, sem volta, tá? Que é o artigo 303, que eu não estou mostrando nem no processo civil brasileiro. Eu só fiz referência aqui para simplesmente defenestrar, riscar o mapa do processo do trabalho. É ação de antecipação de tutela em caráter antecedente. Isso não existia em nenhum canto, nem de CPC 39, nem de 73, resolveram inventar o CPC novo como se fosse uma Coca-Cola maravilhosa, e não o é. Eu não vou defender isso no processo trabalhista, mas nem que chegasse comigo assim 500 argumentos ótimos, porque isso é contrário à celeridade do processo trabalhista. Vou só para eu fechar e acabar hoje o nosso encontro, e eu vou de provas em diante na quinta-feira com vocês. Dizer o seguinte: quinta-feira é prova, teoria da decisão e fundamentos recursais relevantes para vocês no tribunal, tá? A gente vai nesses pontos. Só para fechar aqui, o que é essa ação de antecipação de tutela antecedente? Já vai ter nos montado. Já estão procurando ali a plaquinha. Tá bom, moço? O que é a ação de antecipação de tutela antecedente? Não existia cautelar preparatória? Não sempre existiu? Agora é a mesma coisa para antecipação de tutela. Gostei, já fez assim o ar de reprovação. O ar é total de reprovação. E digo, a cautelar preparatória, ela hoje é boa para a justiça do trabalho? Não, nem ela é boa. Quantas foram as vezes que vocês já se depararam com cautelares preparatórias que às vezes ficam esquecidas? Foi só eliminar, não prolato nem sentença cautelar. Larga ela já fez as vezes dela eliminar. Isso aí para quê? Nada. Hoje o que a gente tem que pensar em ação cheia. Ação cheinha, gorda não, mulher não pode nem falar de gorda, é cheinha. Então ação cheinha, pedindo tudo. E não inventar filhote de problema. Eu vou inventar um filhote. Eu só vejo uma cautelar que ainda consigo extrair dela alguma utilidade preparatória. Exibição de documento, para não incorrer em abuso. Fora as outras. E mesmo a exibição de documento, eu comentava com o desembargador, eles fizeram melhor na teoria do risco, já pedi dentro da ação coletiva de vocês. Eu disse, concordo. É muito mais lógico, porque eu não estou brincando de inquérito. Já pede no bojo do próprio processo coletivo a exibição. É logo no almoço. Pagar o estacionamento. Sim, senhores. Então, a ação de antecipação de tutela antecedente é um desfavor. Vocês sabem que ela vai ficar pairando no sistema, no CPC, 2 anos. Ela não gera coisa julgada. Ela gera uma estabilização só da liminar. Olha a loucura. Caso o réu não proponha recurso de agravo. Então, é uma loucura ao fundo do mar, que por nenhum dos aspectos tem que ser aplicado à Justiça do Trabalho. Então, 303 risca do marco da Justiça do Trabalho. Só fiz referência aí que é um instituto novo e que, para mim, sem aplicabilidade na Justiça do Trabalho. Tudo bem, meus caros? Acho que por hoje está bom. Bom almoço, obrigada. Continuamos a semana institucional e mantendo a excelência que vem presidindo a programação realizada pela Escola Judicial, nós vamos ouvir hoje o Dr. José Henrique Mouta Araújo. Sua Excelência é graduado, mestrado e doutorado, é um filho da Universidade Federal do Pará, como somos muitos. Pós-doutoramento na Universidade de Lisboa, professor titular da Universidade da Amazônia, do Centro Universitário do Estado do Pará, CESUPA, da Faculdade Metropolitana de Manaus. É
membro da Academia Paraense de Letras Jurídicas, do Instituto dos Advogados do Pará, da Academia Brasileira de Direito Processual Civil, do Instituto Brasileiro de Direito Processual. É procurador do Estado do Pará, carreira jurídica que muitos de nós acabaram abraçando. É advogado, atua principalmente nas seguintes áreas: pós-graduação, processo constitucional, sentença, coisa julgada, execução e reformas processuais. Mas muito especialmente, o professor Henrique Mouta é um grande colaborador da escola judicial. Todas as vezes que a escola tem socorrido os bons prestes de sua excelência, aqui está o doutor Océlio, que não me deixa mentir relativamente a isso, o professor Henrique Mouta tem procurado nos ajudar e sempre enriquecendo os debates, as discussões que temos, especialmente nesse momento, que é um momento de redescoberta de alguns valores para nós. Professor, é sempre muito bom ter Vossa Excelência aqui e vamos escutá-lo na manhã de hoje. Bom dia a todos. Muito obrigado pelas palavras, desembargador Sérgio. Amigos de muitos tempos, muitos debates nós já tivemos na nossa vida acadêmica, na vida profissional e na vida clubística também, né? Então, mais uma vez, uma honra para mim estar dividindo a mesa com o desembargador Sérgio e, especialmente, também é uma honra ter sido convidado para essa semana institucional dos colegas magistrados. E até brinquei aqui que a gente está vivendo esse momento de passagem e as indagações de vocês acabam sendo também as nossas indagações. Ou seja, vocês ontem tiveram aqui o professor Jean, a professora Gisele, que são amigos de irmãos nossos, estão vivendo também esse momento de vacácio legis, e vocês perceberam que nós temos muito mais dúvidas do que respostas às perguntas. E esse nosso painel, ele é extremamente interessante porque talvez aqui esteja a parte que mais foi modificada no processo civil e que mais vai gerar indagações em relação à nossa aplicação no processo do trabalho, que é a técnica de tutela provisória, que irá substituir, ou pelo menos irá encampar, hoje as nossas técnicas de tutela antecipada e tutela cautelar. Então, indagações aqui serão muitas. Vocês, depois da minha participação, depois do intervalo, vocês terão um painel especificamente sobre isso. Eu acho que algumas perguntas, a vantagem é essa de pergunta e não responde, né? Algumas perguntas a gente vai deixar para... Eu vou lançar aqui, porque está no material que eu preparei para vocês, mas os debates serão tratados aí, serão apresentados depois no nosso painel. Então, o nosso título é Tutela Provisória e o Processo do Trabalho. Eu volto a repetir que, como esse código ele tramitou aí durante 6 anos, desde a primeira comissão que foi criada, a Comissão de Juristas pelo Senado Federal, esse capítulo ele passou durante um período do projeto chamado de tutela antecipada. E aí iria também haver a inclusão desse capítulo de tutela antecipada das hoje técnicas cautelar e antecipada. Tudo seria tutela antecipada no novo CPC, tutela antecipada satisfativa e tutela antecipada protecionista. Até na versão última da Câmara Federal, antes do retorno ao Senado, o título ainda era tutela antecipada. Quando retornou ao Senado, voltou à denominação anterior, que era a denominação tutela provisória. E separando a tutela provisória da tutela definitiva. O código, desde já, antes de apresentar os slides, ele separa tutela provisória e tutela definitiva. Estava conversando antes de começar aqui o nosso evento com o Ney, o doutor Ney, e a gente estava indagando a tutela do incontroverso. A tutela do incontroverso para o novo CPC é a tutela definitiva, ela não é a tutela provisória. Porque tutela provisória é aquela que pode trazer a reversibilidade. E a tutela do incontroverso, no novo CPC, ela vai estar no 356, inciso 1. Quer dizer, se eu tenho possibilidade, é muito comum isso no âmbito trabalhista, de desmembrar a técnica de resolução de mérito por uma parcela que já se torna incontroversa durante o processo, não se tratará no código de tutela provisória, se tratará de tutela definitiva parcial, que é o julgamento antecipado parcial do mérito. Eu fico muito feliz de falar desse assunto, ainda na parte introdutória, porque foi a minha tese de doutorado escrita há quase 10 anos, a possibilidade de desmembramento da técnica de mérito. E o CPC traz isso expressamente.
com a denominação julgamento antecipado parcial do mérito, artigo 356 do CPC. Então, as maiores indagações nossas em relação à parte da tutela provisória gerará em torno daquela velha pergunta: como compatibilizar o sistema da tutela provisória ao nosso sistema trabalhista? Então, tudo passa, de novo, por aquelas discussões que já foram feitas aqui nos nossos eventos anteriores, que eu tive a honra de participar. Provavelmente essas discussões foram feitas ontem também. As discussões sobre a interpretação do artigo 15 do novo CPC, que denomina, além da subsidiariedade do processo comum ao processo do trabalho, também utiliza a expressão aplicação supletiva. Ou seja, nós vamos ter que interpretar se esse artigo 15 dialoga com o 789 da CLT. Como é que esse diálogo é feito? Como é que esse raciocínio é feito, essa aplicação supletiva ou subsidiária? Quer dizer, e subsidiária, né? Ou a supletiva e subsidiária. Isso aí é o primeiro destaque, porque no âmbito da tutela provisória, eu não tenho dúvida, que várias coisas não se aplicam. Vários dispositivos não se aplicam. Porque o ideal que nós traçamos da tutela provisória é trabalhar a tutela provisória com a técnica recursal. Então, a técnica recursal do CPC, lá do processo comum, é uma técnica recursal, por exemplo, que esvaziou a admissibilidade no primeiro grau, para acabar o agravo de instrumento lá, contra a decisão, que recebe a apelação hoje no efeito devolutivo ou duplo efeito. Então, muitas coisas pautadas em relação à tutela provisória tem a relação com recurso. E o nosso recurso ordinário aqui tem a admissibilidade bifásica, quer dizer, nós não vamos influenciar a legislação tradicional ao processo do trabalho no que respeita à revista, no que respeita ao ordinário. Lá, o RE, o RESP e a apelação vão ter admissibilidade única, só no órgão adquem, ganhando corpo à tutela provisória. Então, o nosso dilema vai ser como vai transitar essas técnicas de provisoriedade em recursos e em processo de conhecimento, na fase de conhecimento. Então, como dialogar o artigo 15 e essas expressões supletiva e subsidiária. Então, a gente vai só colocar aqui que é um roteiro para a gente tentar interpretar a tutela provisória do âmbito trabalhista. Então, as diretrizes centrais do CPC se aplicam ao processo do trabalho, conceito de ordem pública. Eu até lembro que num outro evento que nós participamos aqui, eu tive a oportunidade de falar essa questão da ordem pública no processo do trabalho, o contraditório prévio no processo do trabalho, a cooperação no processo do trabalho, e a gente está hoje transitando com no mínimo 3 grupos de enunciados de interpretação do novo CPC. No mínimo 3. Os enunciados do Fórum Permanente, os enunciados do TRT da 18ª região, os enunciados daquele grupo de estudo que foi criado pelo TRT da 18ª, e o enunciado da INFAM, da Escola Nacional de Magistratura, que se reuniu em agosto em Brasília, e a INFAM aprovou 62 enunciados sobre a aplicação do novo CPC. Claro que a preocupação da Escola Nacional foi uma preocupação ligada ao processo comum e não ao processo do trabalho. Eu diria a vocês que os enunciados direcionados ao processo do trabalho são alguns do FPPC, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, e os enunciados do TRT da 18ª. E vale a pena eu vou apresentar este aqui, que é o 108, dizendo que se aplicaria o artigo 9º ao processo do trabalho. Muito interessante a gente debater isso em razão dos princípios ligados ao processo do trabalho em sentido expresso. Então aqui esse enunciado afirmaria que se aplica ao processo do trabalho. Já indico a vocês as coleções, fazendo uma propaganda aqui, as coleções da editora Juspódio sobre o novo CPC. Temos até algumas aí, temos uma que eu sou coordenador, que é a aplicação da advocacia pública em reflexo do novo CPC. Sou eu e o professor Leonardo Carneiro da Cunha que coordenamos. Tem um volume, que aí eu indico diretamente a vocês, que é aplicações ao processo do trabalho. Quer dizer, é um volume do novo CPC, da coleção Reflexos ou Impactos, que é direcionado ao processo do trabalho. Coordenador, eu acho, eu posso o Elson colocar. O Elson Mielsa e o Henrique Corrêa, não? Sim, da Pódio, né? Essa coleção é interessante, aqui a gente indica essa leitura, porque tem posicionamentos aí sobre grandes temas, inclusive temas que nós estamos trabalhando aqui nesses dias de encontro. Então vale a pena essa leitura, não só da leitura tradicional, mas da leitura específica da aplicação do novo CPC no processo do trabalho. E nessa parte introdutória, eu encerro para disciplinar meu tempo aqui de 1 hora, que eu combinei aqui com o desembargador Sérgio, o enunciado da jornada lá da 18ª região, que nada mais é do que a interpretação do 15, não é 789, tá? 769, desculpe, da nossa CLT.
aplicando aqui essa interpretação como enunciado 1 dessa jornada do Código de Processo Civil, dizendo que, claro, vai ter que se analisar a compatibilidade, o modelo trabalhista, os princípios do trabalho, os princípios do processo do trabalho, para chegar à conclusão se os dispositivos se aplicam ou não ao novo CPC. Uma coisa é certa, meus queridos, nós vamos passar o ano de 2016 com muitas dúvidas, porque se hoje nós temos a legislação processual de 73 nos socorrendo, nós não vamos ter este socorro no novo Código. Então nós vamos ter que interpretar, reinterpretar uma jurisprudência e uma doutrina trabalhista criada em 40 anos, ela vai ser recriada para a aplicação do novo CPC, ou não a aplicação do novo CPC. A questão é como limitar, como delimitar e como interpretar os novos dispositivos. Faço essa propaganda em razão do nosso tema, que passo a aprofundar aqui com vocês. O nosso tema chama-se tutela provisória no novo CPC. O que o legislador comum quis fazer? Primeiro, já começa uma indagação importante. Ele quis acabar com a ação cautelar autônoma. Nós não temos no novo CPC um livro sobre ação cautelar. Já ficou o problema do uso das cautelares autônomas aqui no Ministério Recursal, por exemplo. O novo CPC não tem ação, não vai haver o 787, 789, 788, 796, 797, 798. Nós não vamos ter esses artigos mais, porque o novo CPC não é pautado num livro sobre ação cautelar. Ele vai ter um capítulo sobre tutela provisória, ele vai trazer o sincretismo processual ampliado, ele vai diagnosticar que o processo é um só, com fases. A gente sabe que o processo de trabalho também tem as fases, mas ele vai permitir que as técnicas satisfativas e protecionistas sejam concedidas num só processo. E até faz uma indagação, é o fim das cautelares autônomas? Eu não tenho a menor dúvida, e sim lá. Porque lá as cautelares autônomas, ou elas são apresentadas dentro de um processo único, ou as cautelares autônomas serão substituídas por incidentes recursais. Ou seja, incidentes ligados a efeitos suspensivos de recursos.